Fatos do dia. E atenção, estudos comprovam que má alimentação pode causar dor de cabeça. Pelo menos 90% das pessoas sofrem ou já sofreram de dor de cabeça em algum momento da vida. O que poucos sabem é que a dor pode estar relacionada à má alimentação. Beber água, praticar exercícios e comer alimentos saudáveis pode diminuir os sintomas. Analícia Soares para a Rádio Roquete Pinto. E sobre esse fato eu converso agora com o neurologista Abush Valente. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes. Primeiramente, vamos diferenciar aí. Qual é o principal ponto que diferencia dor de cabeça e enxaqueca? A enxaqueca é classificada como mais um tipo de dor de cabeça entre os mais de 300 tipos que existem na medicina. Enxaqueca, teoricamente, seria apenas um tipo de dor de cabeça. Na verdade, no entanto, enxaqueca não pode ser considerada como dor de cabeça, já que é uma doença crônica, química e genética do próprio cérebro. Essa doença pode ou não, e isso é que é importante, pode ou não provocar crises de dor de cabeça. Isso significa que todas as pessoas que têm a doença enxaqueca nascem e morrem com essa doença e podem apresentar durante a vida diversos tipos de sintomas. Um desses sintomas é a dor de cabeça. E quando a pessoa que tem a doença enxaqueca tem crises de dor de cabeça, a tendência mais comum é que essas crises tenham características bem específicas, bem definidas. Agora, doutor, quais alimentos contribuem para o aumento da dor de cabeça? O paciente que tem enxaqueca tem uma doença química no cérebro, tem uma disfunção daquilo que nós chamamos de neurotransmissores. Essa disfunção torna o cérebro mais sensível a diversos estímulos. E entre esses estímulos existem algumas substâncias existentes em alguns alimentos. Então, é relativamente comum a pessoa que sofre da doença enxaqueca ter crises quando come determinados alimentos. Certo. Como, por exemplo, os queijos envelhecidos, o chocolate, alimentos gordurosos, determinadas frutas mais ácidas, alimentos que tenham conservantes como os enlatados, as linguiças, as salsichas, e até mesmo determinadas substâncias que existem em algumas bebidas, como determinados vinhos tintos, por exemplo. Mas é muito importante, isso é só para você poder encadear melhor as dúvidas de quem nos ouve agora. Sim. Muita gente repete incorretamente que quem tem enxaqueca está proibido de comer uma lista de alimentos. Isso não é verdade. O que acontece é que, como alguns pacientes têm crises, quando ingerem determinados alimentos, a abstenção, a eliminação parcial desses alimentos pode reduzir as crises em alguns pacientes. Com certeza. E quando o paciente mudar a alimentação e mesmo assim a dor persistir, como é que deve proceder? Não, ele vai mudar a alimentação se a alimentação o incomoda, se a alimentação continua trazendo crises, mas ele vai continuar tendo crises devido a outros fatores. Por isso é que a alimentação na enxaqueca é apenas parte do tratamento. Mas há pessoas com enxaqueca que continuam tendo crises quando entram na época menstrual, quando se aborrecem, quando dormem mais ou menos que o habitual, quando sentem cheiros fortes, etc. Então o que a pessoa precisa fazer não é só dieta, é fazer o tratamento adequado. E o tratamento adequado para a doença enxaqueca são drogas que atuam nos mecanismos da doença e não apenas analgésicos para a dor. Perfeitamente. E eu conversei aqui com o neurologista Abush Valente sobre a relação entre má alimentação e dores de cabeça. Muito obrigado, doutor. Até uma próxima oportunidade, tá? Mais detalhes, www.dordecabeca.com
Um abraço. Nome mais apropriado impossível, né? Dor de cabeça sem o cedilha, só com C normal.com.br para mais informações. Muito obrigado, doutor. Um abraço, bom dia.